aí, pessoal, como vai essa república? Porque eu nem quero mais falar nossa república, porque tá um verdadeiro samba do crioulo doido e acontece um monte de coisa ruim todos os dias. Ontem aconteceu a história do PSOL aí, que os caras querem escolta, e onde já se viu uma coisa dessa, nós brasileiros andarmos aí na mão dos bandidos sem armas e os caras escoltados. Só no Brasil que a gente vê coisas assim. E hoje, dia 22 de março, aconteceu aí uma coisa também muito grave, né? Que falta faz um poder moderador no Brasil, não é mesmo, gente? Hoje, dia 22 de março de 2018, o STF adiou a conclusão do habeas corpus do ex-presidente Lula para o dia 4 de março, ou seja, daqui 12, 13 dias. Vocês acham, vocês de casa, que se fosse na época do Império, esse tipo de coisa aconteceria? Gente, se fosse na época do Império, nunca que um primeiro-ministro iria ter o poder que esses presidentes da República têm. Onde já se viu? A gente sabe que o ex-presidente Lula financiou coisas terríveis, como, por exemplo, o Foro de São Paulo, né? A gente teve o caso aí desses petrolão, mensalão, essas corrupções. Então, assim, isso não chegaria nisso. Só no Brasil, na República, que a gente vê uma coisa dessa. Lembrando, né, minha gente, que isso tudo foi feito às escondidas. A imprensa passou a mão na cabeça, quando não tinha mais o que fazer, quando todo mundo já sabia praticamente, aí a imprensa divulgou, ou seja, encobertaram até onde não dava mais. Isso que dá, gente, a gente não ter liberdade de imprensa, né? A gente sabe que na época do Império, Dom Pedro reforçava: imprensa se combate com imprensa. E as pessoas não tinham censura. Hoje a nossa imprensa é bancada pelo governo. Por isso que acontece essa algazarra toda que a gente vê. Inclusive, o nosso imperador Dom Pedro II, ele tinha um caderninho igual aquele que você tinha na escola, que a professora fazia as anotações, ele também tinha. E lá ele anotava as coisas que ele desconfiava. Por exemplo, se tinha algum candidato passivo de corrupção, ele anotava lá no caderninho. Ou seja, o governo, o primeiro-ministro, tinha medo do rei. E os parlamentares também, porque sabia que se colocasse, elegesse um primeiro-ministro que estivesse sujo, o rei sabia. E o rei ouvia quem? As pessoas. Então, por isso que eu te falo, meu amigo, a importância que dá, que precisa de um poder moderador, no caso o rei, e ele também ser o chefe de Estado, e abaixo dele nós temos aí a chefia de governo, no caso os parlamentares. Por quê? Tendo essa divisão, não acontece isso que acontece hoje, porque a gente sabe que esses ministros do STF foram nomeados por esses mesmos bandidos que estão sendo julgados, né? Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia foi aí colocada pelo Lula em 2006. A gente tem o Fux, o Barroso, que foram colocados pela Dilma, fora os outros que foram colocados pelo Fernando Henrique, pelo Collor, ou seja, são os próprios bandidos que colocam os ministros do STF. Gente, pensa comigo, tá certo uma coisa dessa? Eu encerro meu vídeo aqui hoje e eu te espero na próxima, tá bom? Beijão, tchau, tchau!